A obra de Francisco Cândido Xavier. 23º livro, Lázaro Redivivo, Humberto de Campos, Irmão X, 1945. Aos seguidores de plantão de Chico Xavier, meu salve. Amigos, que seus corações estejam renovados. Essa obra de Irmão X ou Humberto de Campos nos traz 50 histórias envolventes tratando vários assuntos de intensa profundidade cristã. E no prefácio, Irmão X nos relata o que aconteceu com Lázaro quando foi ressuscitado por Jesus, depois de 4 dias no túmulo. Foi bastante maltratado por conhecidos e até mesmo amigos mais próximos. Escribas e até sacerdotes do templo foram em cima de Lázaro até mesmo apedrejando, fora! Fora! Vai para os infernos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. É bom que se explique aqui que não houve milagre algum nesse ato, senão Jesus estaria infringindo as leis máximas de Deus. Ele, Lázaro, sofria de catalepsia e, mormente, nesse estado, dependendo do grau em que se encontra a pessoa, pode parecer estar morta. Milagre seria, como exemplo no caso de Tiradentes. Depois de decapitado e esquartejado, Jesus recolocasse as partes do corpo nos seus devidos lugares e fizesse com o mártir da Inconfidência voltasse à vida. Isso seria uma infração gravíssima caso isso fosse possível. No de Lázaro, ele ainda se encontrava ligado ao corpo por fios muito sutis, em que Jesus, sabendo da situação, fortaleceu esses laços fazendo com que o tido defunto levantasse da sepultura. No site Correio Espírita te informa que a médium Ivone do Amaral Pereira, com poucos dias de nascida, estando num estado de letargia profunda, foi tida como morta. Por sorte o bebê acordou a tempo. E, com tudo isso, fico pensando aqui com meus botões. O quanto deve morrer de pessoas sepultadas vivas por sofrerem desse terrível mal e os médicos não aprofundarem no diagnóstico. Até nos tempos atuais isso também acontece, com certeza. Sabe-se que a matéria sem o espírito fica insensível e fria. Em algumas horas o fluido vital conserva o corpo sem vida até que, sem ele, começa o processo da putrefação. Na Revista Espírita, janeiro de 1868, poderemos encontrar um estudo profundo sobre os Assauauas, como também interessante capítulo 14 em um dos livros da codificação à Gênese, fala-nos a respeito desse mal com mais detalhes. E nele encontramos, em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Muito proveitosa essa citação. O espírito aqui pode afastar do corpo, mas ainda se encontra ligado pelo perispírito. Outra citação de valor instrutivo Allan Kardec nos revela. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se acha rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Creio ter isso acontecido com Lázaro, pois sentia um cheiro de podridão vindo do sepulcro onde ele fora colocado. Esse influxo fluídico recebido pelo defunto fora a energia liberada por Jesus. Allan Kardec no O Livro dos Espíritos, na questão 424, ele nos informa, por meio de cuidados dispensados a tempo,
Podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Resposta: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Dúvidas, meu caro leitor amigo? Prefácio Irmão X, Humberto de Campos, livro, Lázaro Redivivo. Pedro Leopoldo, 22 de dezembro de 1945.